aliança, mandalas, caveiras, ábaco, laço. Decifra-me ou te devoro. São riscos, imerso, mas superfície. Decifra-me a flor da coxa. Pirâmide, estrelas, disco, palavra cirílica sobre o pulso. Decifra-me as letras. Búria. Porém, não viria ao caso, para além das texturas leves, descer longe em cada avesso. Decifra-me inteira agora. Camila, descer é triste, falar de secá-la duplos, Camilas, cavando-lhe uma caverna, mostrando-lhe o verso corpo. Decifra-me a vera fera. E cores que moram só nas pupilas. Eu, no espelho, colada com cola, mais bela do que dantes, como o prato zen que tem as fraturas sublinhadas com ouro, obra da fortuna, má e boa, obra da falta de afeto e do afeto. Narciso e antinarciso. Viver para crer, eu no espelho, colada com cola mais bela do que dantes, como o prato zen, que tem as fraturas sublinhadas com ouro, obra da fortuna má e boa, obra da falta de afeto e do afeto narciso. E antes narciso, viver para crer, eu no espelho, colada com cola mais bela do que dantes, como o prato zen, que tem as fraturas sublinhadas com ouro, obra da fortuna má e boa, obra da falta de afeto e do afeto narciso. E antinarciso, viver para crer. Quando o diabo nasceu, caiu um shampoo desses grandões que valem o custo-benefício em cima do pé da Tânia, que mora na casa ao lado. Luxou, o médico disse, e colocou aquelas botas ortopédicas pesadíssimas. Ótimo, a Tânia reclamou. Mal conseguia fazer o serviço de casa e o pior, o marido usava a camisa todo dia para trabalhar. Uma amiga da igreja ouviu o lamento de Tânia. Disse: eu conheço uma passadeira. Quem? A Lucrécia. Não fala muito, tem mão forte. Trabalhou uns meses para mim quando eu estava amamentando. E nunca te roubou? Quando a Lucrécia apareceu lá na casa da Tânia, as camisas estavam subindo pelas paredes. E não é que a mulher deu conta? Em 3 dias ela deu conta. Também dos banheiros, dos lençóis, regou as plantas, fez até sopa e na sexta ela fez feijão. A Tânia ficava olhando de soslaio, o corpo encostado nas quinas. Parecia uma estrangeira dentro da própria casa. A amiga ligou para saber se estava tudo bem. Em nome de Jesus, tudo bem. A Lucrécia era tão boa, tão honesta e silenciosa, deslizava pelo trabalho enquanto a Tânia se afogava, tanto que, mesmo depois de tirar a bota, ela implorou para o marido: posso ficar com a passadeira? Mas seu pé já não sarou? A Tânia foi descendo, abriu o zíper, sarou.
Ela disse abocanhando, fazendo esforço. E ele, se você acha que precisa, a mão no topo da cabeça da esposa, forçando para baixo. Enquanto isso, o diabo crescia, mais feio que os outros irmãos que já eram feios. Foi assim que ele ganhou o nome, que lhe acompanhou por toda a vida. É a nossa primeira prisão, o nome. Quer dizer, pensando bem, é a segunda. O corpo vem primeiro. Logo de cara, 2 avisos que o mundo nos dá sobre a liberdade. Perceba, ela não é possível. Nada em totalidade é possível. O que alcançamos são fagulhas das coisas que nomeamos, e mesmo os lampejos já nos derretem. Se nem os dinossauros conseguiram. Por que justo ser humano? Porque temos a palavra. Alguém dirá, se levantando. Temos a palavra, meu caro. No entanto, não temos a escuta. Mas voltemos ao diabo. Ele ganhou um nome, por acaso também um lar. Seus irmãos foram vendidos um a um. Ele foi ficando pé de foice. Ele e a mãe, que era manca, as tetas inchadas. Onde estão meus filhos? Vamos ficar com o diabo, o Tomada sugeriu. Feio assim, ele pode cuidar da casa. 2 cachorros fica caro. Quem disse isso foi a dona fazenda. Moravam só os 2 naquele sobrado, em um bairro que já virou até notícia no Datena. Barulho de cabo de vassoura em algo que tem um corpo e uivos. A Lucrécia ouviu. O que foi isso? Fez sinal da cruz e beijou o dedo com cheiro de camisa. Agora só tem um, o Tomada avisou, colocando a mãe do diabo na pia da cozinha. Quando a vida abandona um corpo, fica tudo tão besta na presença física. A dona fazenda balançou a cabeça como se dissesse: o que está feito, está feito. Abriu a gaveta, pegou a faca que ganhou do seu Carlos, açougueiro e pai do Tomada. Nenhum dos 2 sabia disso, fazia tanto tempo que até a dona fazenda, que já foi mulher de se demorar os olhos, estava esquecendo. A mãe do diabo tinha gosto de boi. Escolha um canto na beirada do canteiro, em meio a garotos falando em espanhol. O olho é uma câmera, ou uma antena, ou só um olho mesmo. Para ficar invisível, trato de não cruzar o olhar com ninguém. E tento me camuflar nessa noite de quarta-feira, na praça, enquanto as pessoas treinam seus truques de circo. Bambolês à minha direita, malabares à frente. Um equilibra uma bola na testa, outro planta a bananeira. Um rapaz vende pizza na mochila, aceita dinheiro ou cartão. Um homem se aproxima com sotaque, diz que é da Venezuela e pergunta meu nome. Respondo, Maria. Ele se chama Antônio. Conta que o pessoal aqui na praça mora numa ocupação, um prédio de 13 andares. E lá tem de tudo, atores e músicos, equilibristas e poetas, luthiers e escultores. Você devia ir conhecer. Uma menina bem menina de casaco vermelho corre entre as pessoas e todas a chamam pelo nome. Antônio me diz que Joana mora na ocupação com a mãe. Pergunto quantas crianças são. Umas 6, ele responde. Você devia ir lá no sábado. Tento ficar invisível, mas ele pergunta onde moro. Diz que se eu quiser, posso ficar um pouco, uma semana, uma noite. Tem gente que fica 1 mês. Eu estou há 3, ele diz, sorrindo. Penso em mudar de vida, abandonar tudo e ir com o circo. Aquele rapaz de bermuda preta dança com o bambolê como se o corpo fosse todo de cartilagem. Já eu, sentada na beirada do canteiro, tento passar despercebida. Mas pesada como uma rocha pré-histórica, invejo a leveza do bambolê
que passeia pelo tronco. O rapaz de olhos fechados, numa espécie de transe, que vida leva, não faço ideia. Finjo contemplar a paisagem, mas olhar assim, diretamente e sem propósito, incomoda, dá para ver. Penso em partir com o circo, se bem que em 10 minutos aqueles rostos virariam familiares, e o circo depois de uma noite, ou uma semana, ou 3 meses, talvez se tornasse a vida normal, como um apartamento com chaleira elétrica e o prato que você pechinchou em uma viagem de férias, e o seu rosto no espelho de manhã. Antônio me diz para ir no sábado, e se você quiser ficar lá, 1 dia, 1 semana, 3 meses, o tempo que for, Maria, está feito o convite. Um navio em direção à linha. Casco, proa, popa, convés. Alguma medida traduzida em pés, que não são os mesmos que usamos para andar. Um navio vai, e não é, reparem, suscetível como um barco à vela. Nem mede a sua extensão com aquela doce medida que nos medimos nós. Se vai imenso, não afunda. Tampouco inunda ao cortar as ondas que o vem quebrar. A linha, com ele, caminha. Como o horizonte, em realidade, é só miragem. Mas a sua presença em nossa retina, nem sob neblina, some. E vejam, até aparece na foto. Contemplo um castelo de cartas, com tinta que afunda o papel. A língua saliva me farta, sabor infinito de fel. Eu fui o diabo no palco, eu fui odiado na vida. Subi a suíte mais alta e vi, não havia saída. Forjando e polindo palavras, proibi cada ventre da luz. Criei personagens escravas de afoitos cruéis urubus. Imersa em veneno a semente, a fruta furtada no esboço. A culpa é da perna doente, meu leito é a lama do poço. Envolve-me chuva, devolve, na pele, outra pele, cetim. Contudo a alegria dissolve-se em turvas angústias sem fim. A têmpora espera o gatilho, a noite que avança calada, movendo as palavras dos trilhos, rilhando as essências do nada. Fisguei as pupilas da fera, com olhos suspeitos de anzol. Constante, a cidade acelera, meu passo recua, bemol. Refaço passados, mentiras, invento recintos secretos. Nos dedos, o aço de liras que explodem para além
do alfabeto. A pálida página grita. Escrevo arranhando o papel. Desfiro penumbras aflitas e torres e vozes Babel. Eu fui odiado no palco. Eu fui o diabo na vida. Eu fui arrastado no asfalto e vi. Não havia saída. Não há saída, meu amor. Não há segunda vida. Não há saída, meu amor. Não há segunda vida. Não há saída, meu amor. Não há segunda vida. Lucrécia, senhora, você fica pegando ônibus todo dia para chegar exatamente no mesmo lugar. Por que você não começa a dormir aqui? Não é mais prático? A Lucrécia entregou a chave para o proprietário. Sentia que Deus estava lhe preparando coisas boas. Sem pagar aluguel, seu salário renderia muito mais. Quem sabe agora? Ela não consegue guardar dinheiro para terminar o colégio e depois, mais para frente, virar uma professora. Como será que faz para virar professora? Igual a da novela. Fita no cabelo, parecendo um anjo, sem órgão, só pele de boneca e amor. A Lucrécia ficou pensando nesse sonho, enquanto olhava a cidade pela janela do ônibus, e um homem no banco ao lado enfiava a mão dentro da própria calça. O diabo passava o dia acorrentado, quintal de cimento. A casa de madeira, ainda com fezes da mãe, era o único teto possível, e como ele morria de medo da chuva, era lá que ele ficava quando começavam os temporais. O diabo foi crescendo, rápido e feio, os dentes todos para fora, o pelo picotado, cor de algo depois do fogo. Ele adorava pássaros. De vez em quando, um ou outro descansava do voo em cima do muro. Repetição. No dia em que Nelson Mandela é solto, saio do hospital acompanhando meu irmão. Vamos de mãos dadas até o metrô, equilibrando as mochilas e a nossa proximidade. No dia em que Nelson Mandela é solto, no olhar do meu irmão, o assombro dos que buscam por aceno durante a expatriação e a preocupação de quem escapou da morte. No dia em que Nelson Mandela é solto, a Northern Line queima a grossura de nossos lábios, funde nosso rodar com a desatenção dos outros, no túnel e na velocidade, e não há como saber. No dia em que Nelson Mandela é solto, a decisão de sair do metrô e entrar no restaurante, esperando que a eletricidade atenue o destino, quando à mesa pedirmos um prato que não seja caro, mas que seja bom o suficiente para lembrarmos que estamos celebrando uma sorte ainda não retratada. E meu irmão não entende quando eu digo que Mandela foi solto. No dia em que Nelson Mandela é solto, voltamos de ônibus para o quarto alugado no oeste de Londres, onde é o nosso campo natal. E é mais difícil sem o peso das mochilas nos braços. No dia em que Nelson Mandela é solto, a tarefa de esquecer da alegria que foi sair do hospital e ficarmos deitados na cama que é a do meu irmão, escutando o planeta que não para.
No dia em que Nelson Mandela é solto, está o dia em que somos jovens e nossas peles escuras mensura a crisálida marcada pelo início da noite que invade a vidraça do quarto. No dia em que Nelson Mandela é solto, a certeza de que, apesar da alegria recolhida, é preciso sobreviver e até separar um pouco de tristeza, não dar por completo ao descarte. No dia em que Nelson Mandela é solto, a morte segue desprovida, e mesmo de vigia, eu durmo logo depois que meu irmão dorme, levando as mochilas, tentando chegar no que se repõe à parte. Armadilhas incubadas. Janelas e ilhas mudas vibram juntas medo. Será que sou do amargo pólvora epicentro? Será que trago a língua já brutal segredo? Será que a porta foi trancada, vírus dentro? O diabo passava o dia acorrentado, quintal de cimento. A casa de madeira, ainda com fezes da mãe, era o único teto possível, e como ele morria de medo da chuva, era lá que ele ficava quando começavam os temporais. O diabo foi crescendo, rápido e feio, os dentes todos para fora, o pelo picotado cor de algo depois do fogo. Ele adorava pássaros. De vez em quando, um ou outro descansava do voo em cima do muro. E isso deixava o diabo louco, tentando pular para alcançar as mini-aves. Mas acontece que a coleira era muito curta, então ele pulava e caía, o que foi deixando a sua cabeça com um formato de trapézio. Tanto esforço, e o pássaro nem se movia. Voava do muro quando sentia vontade, sem dirigir um mísero olhar para nada, além do céu. Pushkin. A liberdade minha, quando? Suplico agora a ela, já. Bom clima aguardo ao mar vagando. Se passa um barco aceno cá. Tempestades, vagas, brigas, disparo quando em livres ligas, cruzando o livre espaço ao mar. É hora, a costa viu deixar, mas tudo o que me agride assombra. Então, acima o céu do invés da minha África, marés ao sul, gemer a Rússia em sombra, lugar no qual sofri e amei, no qual o peito sepultei. Boa noite a vocês que estão acompanhando a nossa apresentação. Esta é uma versão online do Palavras Cruzadas, projeto que normalmente acontece nos palcos. A música que vocês estavam escutando antes do início das leituras é inclusive da nossa última apresentação, em dezembro, no Sesc Avenida Paulista. Aline B e eu estávamos acompanhados de André Memari, Alice Santana e Natália Lage. O vídeo que passou na sequência é da concepção da identidade visual do Palavras Cruzadas por Lucas Adam, a quem desde já agradeço, da mesma forma que agradeço a Thiago Galan pela direção remota ao vivo desta conversa. O segundo texto que li é uma das estrofes de Yevgeny Onegin, do escritor russo Alexander Pushkin, composto em 1823, no período em que ele estava exilado de São Petersburgo pelo czar Alexandre I. Falei um pouco sobre isso na semana passada. Para quem tiver interesse, está disponível em nossas páginas do Facebook. Esse foi um exemplo do soneto pushkiniano, soneto que ficou conhecido, a forma métrica que ficou conhecida a partir justamente desse livro, Yevgeny Onegin, que o Pushkin foi publicando de forma serializada, né? Uma questão curiosa a respeito do trecho que eu escolhi justamente
por se tratar de um eu lírico desejando a liberdade, que é um dos 10 momentos em que o Pushkin menciona no decorrer de toda a sua obra explicitamente sua ancestralidade africana. Ele mencionou pouco, mas sempre com orgulho. O Pushkin, apesar de ter vivido pouco, ele escreveu bastante. Ele morreu cedo num duelo, se não me engano, com 37 anos. O Yevgeny Onegin, o primeiro capítulo foi publicado em 1825. E na primeira edição havia uma longa nota biográfica em que o Pushkin relacionava o trecho O Céu da Minha África e o seu bisavô materno, Ganibal, que eu também já comentei na semana passada. Depois, em edições subsequentes, ele reduziu a nota ao mínimo, antes de substituí-la por apenas assim: confira a primeira edição de Yevgeny Onegin. Talvez essa nota, e eu falo aqui a título de curiosidade, faça parte de um jogo pushkiniano que, dentro das suas notas, elas talvez mais tragam enigmas do que esclareçam passagens. Quem tiver interesse sobre a ancestralidade pushkiniana e for leitor em inglês, pode procurar pelo livro Under the Sky of My Africa, Alexander Pushkin and Blackness. Foi editado por Catherine Timer, Nicole Svobodny e Ludmila Trigos. Under the Sky of My Africa é uma reunião de vários ensaios sobre o tema. Na semana passada, nós conversamos com Manuel da Costa Pinto sobre, dentre outras coisas, Camus e a peste, relacionando o romance do autor francês com o momento em que vivemos. Um outro livro que eu gostaria, acrescentando um título ao debate, é Peste e Cólera, de Patrick Deville, que aqui foi editado pela editora 34. Ele conta a história de Alexandre Yersin, um médico, pesquisador suíço-francês, que descobriu o bacilo da peste durante uma epidemia de peste bubônica em Hong Kong em 1894. O Yersin era um discípulo do Pasteur, e essa foto que vocês estão vendo é uma foto dele na cabana dele de Hong Kong. É curioso a gente imaginar Hong Kong, que hoje é uma metrópole, né, com essa estrutura, né, de uma cabana. E foi ali que ele estava trabalhando sobre os cadáveres e notando a relação entre os ratos e a peste. Ele comenta, inclusive, num dos capítulos aqui, um capítulo que chama Hong Kong. O livro tem esses capítulos, tem esses títulos explicativos, né? E ele comenta sobre como para o Camus o Camus já sabia, né, por conta do Yersin, a quantidade de ratos que existiam a relação entre os ratos e a peste, né? Então ele traça vários paralelos com a literatura, né? Principalmente com o Rimbaud, e o poeta francês, né, Arthur Rimbaud, e um pouco do Joseph Conrad, que é o escritor polaco de língua inglesa. E ele é uma biografia, mas ele tem muitos elementos que se parecem com um romance, né? O tempo de Yersin é um tempo um pouco fluido, enfim, é um livro muito interessante, né? Assim, as sentenças são curtas. Ele tem um narrador que seria que ele coloca um narrador fantasma do futuro, que estaria acompanhando meio que em tempo real as andanças do Yersin pelo mundo, né? A partir dessa estrutura de capítulos curtos, com títulos e frases breves, eu vou puxar a minha recomendação de hoje, que é o livro Desnorteio, da Paula Fábio, que é um livro também composto, digamos, dentro desse molde de capítulos curtos e frases geralmente breves, né? Ainda que em Desnorteio exista mais flexibilidade, mais invenção e mais trabalhos com a linguagem. Diferente de Peste e Cólera, que tem esse constante fantasma do futuro, em Desnorteio há muitas vozes. E a Paulinha consegue lidar muito bem com a variação de registros e de cenários, sem que desapareça o evidente jogo ficcional e a evidente mão da autora. Eu recomendo, portanto, e da mesma forma que eu recomendo Peste e Cólera, de Patrick Deville, o Desnorteio, da paulistana Paula Fábio. Assim como o Entre as Mãos, de Juliana Leite, que eu recomendei na semana passada, é um excelente livro de estreia.
Foi publicado pela editora Patuá em 2012 e ganhou recentemente essa edição pela oficina Paula Fábio. E agora eu passo para a Aline Bey, antes de recebermos o convidado de hoje, o Paulo Scott, a quem também agradeço desde já a participação. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse nosso projeto Palavras Cruzadas em Casa. E o livro que eu queria indicar hoje é de um autor que eu gosto muito e que descobri ano passado, é o Se a Rua Billy Falasse, do James Baldwin. Eu descobri esse autor através do livro O Quarto de Giovanni, porque a Companhia das Letras republicou esses livros dele, né? Acho que no ano passado mesmo. E O Quarto de Giovanni eu li primeiro e fiquei muito encantada com a linguagem dele, com a potência dele. Depois eu fui pesquisar o James, né? E descobri que eu já tinha assistido até um documentário dele que chama Eu Não Sou o Seu Negro, e que eu fiquei absolutamente transtornada e inquieta. E aí, quando eu descobri que era o mesmo autor e descobri que o James é um ativista e, além de ser esse baita escritor, ele era um homem de frente, né, um homem na frente dos conflitos da sua época, eu fiquei ainda mais honrada de estar lendo a literatura do James. E aí, em seguida, eu li o Se a Rua Billy Falasse, que é um livro que me marcou muito também, e eu escolhi ele hoje justamente porque eu acho que essa obra especificamente dialoga com o Marrom e Amarelo do Paulo, que é o nosso convidado, e não exatamente pelo estilo, mas mais pela temática. O Se a Rua Billy conta a história de um casal, é narrado pela Tish, que é a noiva, né? E ela tem uma relação muito bonita com o Fone, desde pequenos, assim, eles estão juntos, e ele é preso injustamente, acusado de um abuso sexual, por ele ser negro. Então, uma história muito envolvente, a narrativa do James é muito viva, muito vibrante, e eu tive a felicidade também de assistir o filme, que eu recomendo muitíssimo, que é do mesmo diretor do Moonlight, e o título é o mesmo, Se a Rua Billy Falasse. O trabalho de ator é maravilhoso, de todos os atores, inclusive a atriz que faz a mãe da Tish no filme, ela ganhou o Oscar, né, por atriz coadjuvante, que está realmente muito bem. E uma coisa, dentre as muitas coisas que eu aprecio na literatura do James, são os diálogos, que são extremamente vibrantes, e nesse sentido eu acho que o Scott também tem esses diálogos muito vivos que a gente está lendo, mas parece que a gente está ouvindo esses personagens falando na nossa frente ou no nosso ouvido. E eu queria ler um trecho do Se a Rua Billy Falasse, que eu acho muito bonito e que tem bastante diálogo. E é um momento, na verdade, só para contextualizar, que a Tisha, ela tá grávida, né, e o Fone na cadeia. Então, ela tem que contar para a mãe dela, ela já está de 3 meses grávida, e ninguém sabe ainda. Então, ela tem que contar para a mãe dela que ela está grávida, e essa cena é sobre isso. Comecei a chorar. Era o modo como ela me olhava. Ela ficou parada ali algum tempo. Depois veio, pôs a mão na minha testa e pousou a outra no meu ombro e disse: vem para o meu quarto. Seu pai e sua irmã estão chegando daqui a pouco. Fomos para o quarto, sentamos na cama e mamãe fechou a porta. Não encostou em mim. Só ficou sentada, imóvel, como se precisasse estar muito tranquila porque eu tinha desmoronado. Ela disse: Tish, escuta bem. Não acho que você tem nenhuma razão para chorar. Mexeu-se um pouco. Contou ao Fone? Acabei de contar hoje mesmo. Achei que tinha que contar primeiro para ele. Fez bem. E aposto que ele ficou só rindo à toa, não foi? Dei uma olhada de relance na direção dela e ri. Foi mesmo. Foi o que ele fez. Você deve estar, vejamos, com uns 3 meses. Quase. Está chorando por quê? Então me tocou, me abraçou e me embalou. E eu chorei. Buscou um lenço e assoou meu nariz. Foi até a janela e assoou dela. Agora escuta, ela disse. Você já tem muita coisa na cabeça para se preocupar com essa história de que não é uma boa menina e toda essa merda. Espero que eu tenha criado você melhor do que isso. Se você não fosse uma boa menina, não estaria sentada nessa cama e há muito tempo estaria sendo comida pelo diretor de alguma prisão. Ela voltou para a cama e se sentou. Parecia estar vasculhando a cabeça à procura das palavras certas. Tish, nós chegamos aqui faz muito tempo e o homem branco não deu nenhum pregador para abençoar a gente antes de termos nossos filhos.
E você e o Fone estariam juntos agora, casados ou não, se não fosse por causa desse mesmo maldito homem branco. Por isso, deixa eu te dizer o que você precisa fazer. Tem que pensar no bebê. Tem que se agarrar a esse bebê. E não se importar com o que mais pode acontecer ou não. Você tem que fazer isso. Ninguém pode fazer isso por você. E nós todos, nós vamos te amparar. E vamos conseguir tirar o bebê, vamos conseguir tirar o Fone da cadeia. Sei que é difícil, mas não se preocupe. E esse bebê é a melhor coisa que aconteceu até hoje com o Fone. Ele precisa desse bebê. Vai dar um bocado de coragem para ele. Esse é o trecho que eu decidi compartilhar. Não se faz uma boa festa sem quebrar pratos. É isso aí, ali. Quebremos os pratos. E os copos também, né? E os copos. Aline... Hein? Desculpa, gente, a internet. Não, imagina, você já está de volta, Aline. Estou de volta. Então, é esse trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria aproveitar para dar boa noite para o Paulo. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Obrigada por participar aqui do nosso Palavras Cruzadas em Casa. Eu vou apresentar o Scott aqui, a mini bio dele. Paulo, Scott... Vê se o seu fone não está desconectado do celular. Será? Não, ele tá conectadinho. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto. Agora sim. Pronto. Deu para ouvir o boa noite, tudo que eu falei ou não? Mais ou menos. Bom, vou te dar de novo boa noite. Desculpa, gente, todas essas interferências. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso Palavras Cruzadas em Casa. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu vou ler uma mini bio, então, do Paulo, para quem não conhece o trabalho dele, conhecer agora. Paulo Scott nasceu em Porto Alegre em 1966. Ele é escritor e professor universitário, publicou 12 livros, 5 romances e um livro de contos e 6 de poesia. Recebeu os prêmios Machado de Assis, da Fundação da Biblioteca Nacional, APCA, Açorianos de Literatura, entre outros, e foi finalista de prêmios como Jabuti, Prêmio São Paulo de Literatura e Prêmio de Literatura Casa da América Latina, Portugal. Seja muito bem-vindo, Paulo. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é em relação à poesia. Eu queria saber como é que você se interessou pela poesia, porque eu já vi você falando em algumas entrevistas que você se considera mais um poeta do que um prosador e gostaria muito que as pessoas te vissem assim. E eu também queria que você fizesse alguma ponte com a figura do monstro, que eu sei que tem 2 livros seus de poesia que tem monstro no título, A Timidez do Monstro, né? E o Garopaba, Monstro Tubarão, que é bem mais recente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui entre 2 amigos e poder conversar um pouco sobre literatura, escutar vocês, que é mais importante para mim. Eu tenho, digamos assim, acho que o que me coloca dentro da literatura é minha condição de leitor. Eu era uma criança bastante tímida e a literatura ela me fez companhia. Eu tinha dificuldade de sociabilidade, digamos assim, com as crianças. Eu me entediava um pouco com as crianças. Eu preferia ficar em volta dos adultos, escutando. E, de certa maneira, se eu for levantar um retrospecto da minha vida, até talvez meus 40 e alguma coisa, os meus amigos, quase todos eram mais velhos do que eu. Depois que eu comecei a andar com gente mais jovem, porque, enfim, você vai modulando aí os espaços de amizade. Enfim, a coisa da literatura também me possibilitou, digamos assim, conhecer e começar a andar com pessoas mais jovens. Mas eu acho, nessa questão de eu ser poeta, Aline, o principal é o seguinte, eu tenho esse compromisso com a minha família, não só com meu pai, com a minha mãe, e na nossa casa não havia livros de literatura. Na nossa casa você encontrava livros técnicos, porque eu me criei vendo meus pais estudando e trabalhando bastante para progredir
na vida. Quando você é de classe média baixa, você não tem muito espaço assim para lazer, então você é muito focado. Então eu via muitos livros técnicos e, enfim, mas ao mesmo tempo nos encontros de família, nos churrascos era muito comum, ou nos aniversários, nas festas, era muito comum a oportunidade de escutar meu avô, meus tios, meu pai, contando histórias incríveis. Então, eu venho de uma família de contadores de histórias, e a minha mãe também é uma ótima contadora de história. Então, eu tenho, digamos assim, esse compromisso, eu me sinto impelido através da escrita, e me integrar nessa tradição que é da minha família. Se eu tenho, digamos assim, essa inclinação de leitor que acaba desembocando no exercício da poesia, sobretudo a partir dos 12 anos, escrevendo poemas para as coleguinhas, para as professoras pelas quais eu me apaixonava. Pelas professoras eu já me apaixonava desde os 8, 7 anos. Mas, enfim, e sem nunca entregar nenhum desses poemas, o que eu posso dizer é o seguinte: embora as pessoas me reconheçam como romancista, e eu acho isso muito bacana, isso me integra de uma forma explícita ou, digamos assim, pública a essa tradição que eu acabo de registrar da minha família de contadores de histórias. Eu entendo que o meu lugar de diversão e de aprendizado e de sustentação da existência está na leitura de poesia e na feitura de poemas. É muito interessante porque desde que eu cheguei aqui em São Paulo ano passado, a gente se mudou em julho, depois eu fui para a China e também fiz várias viagens. E eu posso dizer que eu cheguei mesmo em São Paulo em final de janeiro desse ano. Eu desde que eu estava aqui, eu não estava conseguindo escrever poesia, por toda uma loucura de vida, enfim. E agora, com a pandemia e com a quarentena, eu tenho tido oportunidade e aquele ócio tão necessário para você ficar trabalhando a linguagem. E eu, como eu vou dizer assim, eu novamente tenho aquela tranquilidade, sabe, de me sentir em paz, porque eu estou lendo bastante poesia e escrevendo bastante poesia. Bem, a referência ao monstro, que está em 3 livros meus, o primeiro que eu assino com pseudônimo, talvez você não tenha encontrado, mas é o meu primeiro livro que eu assino como Eurodris. Histórias curtas para domesticar as paixões dos anjos e atenuar os sofrimentos dos monstros, que é o meu primeiro livro. E como eu era um advogado famoso, professor da PUC, etc., famoso não, mas importante na cidade, eu muito covardemente usei um dos pseudônimos que eu usava quando eu era adolescente para lançar esse livro. Depois eu vi que era uma besteira, e o meu segundo livro, que é o ainda Orangotangos, ele já é lançado com o nome de Paulo Scott, porque eu vi que era uma besteira, eu ficava preocupado com aquele tipo de coisa, entendeu? Se eu sou um escritor que tem uma escrita maluca, isso não impede de eu ser um profissional sério, honesto, dedicado, como de fato eu penso que fui, como advogado e professor acadêmico. E então, só para fechar, assim, essa questão do monstro é, é um pouco isso. Eu venho de um bairro bastante violento de Porto Alegre e cercado por pessoas e um ambiente no qual você ser poeta me colocava numa condição bastante estranha e de gostar de livros, vivendo entre primos que não gostavam de livros e gostar de poesia, entende? Então, eu sempre me achei, e eu relaciono que essa minha inclinação artística ou inclinação para poesia é uma espécie de monstruosidade assim que me isola, me torna singular e eu acho que quando você está nessa posição você pode escolher fugir da sua singularidade ou enfrentá-la. E aos 16 anos, 16, 15, 16, por sorte, eu conheci uma menina que se tornou uma grande amiga
e ela fez eu perder completamente a vergonha de ser poeta, porque até então eu tinha vergonha mesmo, assim, de gostar de poesia e escrever poesia. Então, essa coisa do monstro é um pouco isso, de certa forma, se você assume a sua identidade e as suas singularidades, você está exposto, você sobe num lugar de exposição tremenda que ah, expõe você a olhares que poderão facilmente atribuir a sua singularidade esse local, não é? Esse rótulo. E então eu corri um pouco na frente e quando eu trabalho com a ideia para, né, histórias curtas para domesticar as paixões dos anjos e atenuar os sofrimentos dos monstros, é um pouco isso, assim. Eu não acho que seja tão mentira, né, o que é colocado no poema, né, eu acho que não é tão fingimento assim, mas ao mesmo tempo é um fingimento terrível. Se você colocar assim a beleza do que é produzido e você escreve poemas para algumas pessoas e mostra para elas e isso é bastante presente nesse livro do Histórias Curtas, porque são poemas dos meus 15 aos 30 anos, e a pessoa fica encantada, aquilo ali é tão importante para ela, vai ser eternamente, porque é um poema feito com atenção, com carinho, mas no fundo, o que o poeta nem sempre revela é que a paixão dele não é por aquela pessoa ou por aquela situação, mas pelas palavras. É verdade. Você comentou, Scott, sobre as circunstâncias em que se escreve um poema, né? Há distinção entre o Paulo Scott poeta e o Paulo Scott prosador? Assim, a fagulha criativa, você acha que ela vem do mesmo lugar? Porque você falou sobre a necessidade de trabalhar e retrabalhar palavra por palavra do poema, você disse algo nesse sentido, né, agora. E eu sei que você trabalha muito os seus romances também, né? Olha, meu caro, essa é uma boa pergunta. E, como diz o Marçal Aquino, para cada entrevista você vai inventando novas histórias, novas respostas. E, e é uma coisa interessante, porque você me pergunta no momento da minha vida em que eu acho que tem uma distinção, sabe, Felipe? Eu, olhando para trás, e não é nem como eu penso hoje, mas olhando em retrospecto, eu sempre disse que não havia diferença. E eu acho que não tem diferença, sabe? Para mim, escrever é escrever. Embora, como leitor, haja uma diferença enorme entre o leitor da prosa que eu sou, né, de prosa que eu sou, e o leitor de poesia que eu sou, porque eu sou um leitor super minha existência. E eu posso te dizer que hoje, recentemente, eu comecei a perceber que na escrita eu tenho um comportamento diferente. E eu sou muito mais livre, na verdade, como poeta. Eu tenho uma liberdade, um destemor como poeta que eu não tenho como prosador. Uhum. Dentro Tanto, do Felipe, ambiente da desculpa, sua tanto, Felipe, que eu tenho essa coisa aí. E eu sei que as pessoas não gostam disso, eu peço milhões de desculpas, porque na maioria esmagadora são pessoas cuja obra eu conheço e admiro profundamente, poetas que eu sou muito de acompanhar os contemporâneos e eles são muito importantes para mim, eu tenho um respeito profundo pela produção poética deles, mas eu não tenho essa necessidade de como poeta andar em bando, entende? Filiado a grupos, sob o guarda-chuva de caciques, sabe? E precisando da chancela e o fora Bolsonaro rolando, que beleza. E então, mesmo que, embora haja muitos editores de poesia sempre me perguntando, Scott, vamos fazer alguma coisa junto, coisa e tal, sabe? Eu não tenho problema nenhum em dizer que
eu gosto muito da minha solidão como poeta, do meu caminho torto, sabe? Você pode dizer assim, pô, isso que o Scott faz é muito hermético, não é poesia, é muito torto, um verso não bate com o outro, me dá dor de cabeça quando eu leio ele, é muito estranho, mas uma coisa você não pode negar, você sabe quando está lendo um poema meu. Sim. Então, foda-se, é isso que eu quero, entende? O meu lugar para ficar cavando com uma pazinha, sabe, naquele mesmo pontinho ali, e o solo se tornando mais duro e mais difícil, e eu continuar batendo cabeça contra o mesmo ponto na parede, entende? Então, se eu não tivesse nenhuma editora para me publicar, com certeza eu me auto-publicaria e penso em me publicar, porque acho muito lindo isso na história, na tradição da poesia, dos poetas em algum momento se publicarem, sabe? Eu acho isso fantástico, assim. Então, eu tenho, se você verificar, eu não sou autor, eu não sou poeta de uma editora só, embora eu pudesse ser poeta de uma editora só, não preciso explicar essa minha realidade. Mas eu acho bonito, acho legal você ter vários parceiros, entende? Acho bonito isso de você publicar por várias editoras e até se autopublicar, porque a poesia é para poucos, entende? Mas ela é tão importante para mim, sabe? E ela me deixa tão seguro do que eu quero, sabe? A prosa, claro que eu sou um escritor que sei o que eu quero da prosa, mas eu preciso admitir de público, como já fiz outras vezes, que, que a segurança mesmo eu tenho na condição de leitor de poesia, e conheço bem os contemporâneos, quem conhece sabe, e na escrita, que é uma necessidade. Eu, quando fiz o mestrado, os 2 primeiros anos de crédito, eu me proibi de escrever poesias e ler poesias, eu fiquei doente, então eu nunca vou perder de vista essa, essa opção desastrosa que eu fiz naquela época. Sim, sim. Dentro da sua prosa, Scott, eu queria falar um pouco sobre o espaço e tempo. Me lembro de uma entrevista do Antônio Lobo Antunes, que ele comenta que as cidades, mesmo dos autores que trabalham sobre cidades reais, essas cidades não existem. Por exemplo, a Chicago do Hemingway não existe, o Peru de Vargas Llosa não existe. E as cidades são elementos ficcionais muito importantes no seu trabalho, né? Por exemplo, as cidades, os países, né? Por exemplo, a Austrália, em Ithaca Road, dentro dos poemas tem muitos cenários, né? Ou ainda mais recente, Porto Alegre e Brasília, em Marrom e Amarelo. Ao escrever essas cidades, você faz com a proposta de tentar espelhar as cidades reais ou cria a sua própria arquitetura dentro de um suposto cenário real? E sobre o tempo, no caso de Marrom e Amarelo, por ser um livro que acontece em um período específico da história recente do Brasil, em que há uma discussão histórica dentro do livro, né? Ele teria, digamos, suas próprias engrenagens de tempo misturadas às engrenagens aparentes. É isso, né? O espaço e tempo real e ficcional dentro do seu trabalho. Pode ser tanto da prosa quanto da poesia, né? E no caso do Marrom e Amarelo, que tem essa questão específica em relação à história recente. Nos outros livros tem também, né? Mas para me falar um pouco do último livro que você lançou. Essa pergunta do tempo e do espaço, é uma pergunta muito difícil. E quando você já é um escritor mais ou menos cascudo, que não é o meu caso ainda, de dizer que eu sou cascudo, porque eu tenho que comer muito feijão com arroz ainda para poder dizer eu sou um escritor, eu acho que você, já tendo uma trajetória, você sabe, Felipe, o quanto essa pergunta que você fez é difícil de responder. E eu tenho noção dessa minha disritmia narrativa, e acho que eu embarquei nela muito sem medo. Bom, da poesia eu não vou nem falar, porque meus poemas são loucos mesmo, eu não preciso nem ficar explicando. Mas, por exemplo, eu tenho um livro meu do qual eu me orgulho muito,
que sob o ponto de vista da estrutura, ele é o meu livro mais, embora as pessoas digam que eu ainda Orangotangos seja meu livro mais louco, mais selvagem, eu não tenho dúvida de que a estrutura, sobretudo se você considerar o elemento narrativo tempo, mais maluco de todos é o habitante irreal. Então, eu te responderia com a, né, digamos assim, com uma leve menção, uma rápida menção ao habitante, que é uma coisa que eu tenho zero preocupação em corresponder, agora partindo um pouco, né, em relação ao espaço, a enfocar uma dimensão espacial que corresponda a uma realidade, sabe, a um compromisso com a realidade. Evidentemente é que o Partenon que eu narro ali é um Partenon que eu conheço muito, que é o bairro de Porto Alegre onde eu me criei. Melhor trilha sonora essas batidas aí. Vocês estão escutando? Sim. Maravilha. Sim, Ótimo mesmo. inclusive, Tá a gente já ouviu várias histórias de autores que abandonaram as mesas pelos mais variados motivos, mas para bater panela talvez seja inédito se algum de vocês quiser, né? Tá. Não, bom, enfim, eu tô aqui com a minha panela que foi da minha avó de alumínio, né, que é a típica panela de gente pobre, né? E que eu guardei muitas panelas de utensílios da minha avó, a mãe do meu pai, pela qual eu era apaixonada, e uma colher que eu comprei lá na China, porque eu achei ridiculamente barata, e comprei porque era muito barato, e eu tenho batido com ela. Bom, fiz a batida, já que a janela está um pouco aberta ali, já fiz o meu compromisso cívico do dia. Diário. Então, eu diria que numa Roma, enfim, cada livro tem uma coisa, a questão espacial da Edith Carroll é muito presente a cidade, o Ano que Vivi de Literatura é uma homenagem que eu fiz para o bairro Humaitá, que é o bairro que eu vivi ali no Rio de Janeiro e realmente muito importante. Mas a questão especificamente do Partenon é isso, eu tenho convicção de que eu trabalhei com uma realidade ficcional, uma verdade ficcional que não é a realidade nem a verdade do meu bairro, possivelmente do passado, embora você possa ler o livro como um registro documental, assim, histórico, aquele passado não corresponde exatamente ao Partenon, embora o ponto de partida seja a realidade, e o presente também não é, sabe? Embora eu tenha, mesmo citando bares que existem, como Lip, Bar, bom, eu criei o Guitarreiro, já houve leitores que me disseram, poxa, eu estive em Porto Alegre, conheci vários bares, mas a próxima vez eu juro que eu vou ao Guitarreiro. E aí eu digo, poxa, desculpa, meu caro, minha cara, mas esse é o único bar que não existe. Scott, eu queria te perguntar uma coisa também relacionada ao tempo. Quando eu entrevistei você para o Oitava Arte alguns anos atrás, você já estava escrevendo Marrom e Amarelo. Ainda não tinha esse título, mas você contou para a gente que já estava escrevendo uma história de dois irmãos. E assim, nossa, como as coisas mudaram politicamente, né, durante esse período de escrita do teu romance, como que foi conturbado. E você usa um termo no Marrom e Amarelo que é o novo governo, que eu acho genial porque esse novo governo, de novo, não tem nada. É puro passado, é retrógrado. Então, eu queria saber o quanto todas essas transições políticas que têm acontecido no país afetaram ou entraram, ou quanto você absorveu isso na tua narrativa durante a escrita do romance. Pro Marrom e Amarelo, especificamente. Especificamente para o Marrom e Amarelo. Tá, ótima pergunta. Pois é, aquela vez que você me entrevistou, a gente já ficou amigo ali, né? Daquela vez também, a sua colega... Me esqueci... Hã? Juliana Ferreira. Da Juliana, queridona demais também. Fiquei muito amigo de vocês duas, assim. E a Morgana também estava aquela vez. Eu me lembro bem daquele dia. Bem,
que eu posso dizer? Eu sempre tive com a história desse livro na cabeça. E inicialmente ele se passaria em 2012, que foi o ano do início da implementação das cotas, enfim. E depois eu já tinha escrito pedaços mas depois, porque o ano de 84 ele se manteve mais ou menos fixo, não é? Tanto que o primeiro capítulo que eu escrevo do livro é justamente o Federico tomando café da manhã com o pai dele, que é um dos últimos capítulos do livro. Aquele foi o primeiro capítulo que eu escrevi. Legal. Então, eu poderia lhes dizer que quando eu altero 2012 para 2016, evidentemente que eu não estou desprezando o fato do governo Temer, não é, ter usurpado o poder, não é, e também o fato de ter tentado criar uma comissão que foi imediatamente atacada por parte do movimento negro como a tentativa da criação de um tribunal racial. Então, eu incorporei, quando eu vi isso nos jornais, eu imediatamente puxei 2012 para 2016. E aí eu coloquei, pô, o Federico vai participar dessa comissão. E não alterou muito a intenção narrativa, mas eu rearranjei o cenário porque era muito, muito interessante tudo isso que aconteceu. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não tenho medo de usar conjuntura contemporânea para montar as narrativas. Conjuntura política, o cenário religioso, enfim, social. Alguém já disse, com ênfase, analisando o habitante irreal, isso lá em 2012, que era um erro você querer fazer uma narrativa, construir uma narrativa em cima de um cenário político, sociopolítico contemporâneo. E eu não vou nem responder o que eu penso disso, porque basta ver os meus livros, né? Se você já é um escritor que começa cagado, com medo de se tornar autor de uma obra datada, pô, filhote, nem escreve, entendeu? Ah, mas meus pares acadêmicos, o meu editor, a minha perenidade, o meu legado. Caramba, você tem medo de arriscar isso? Sabe? O seu esqueminha para chegar na glória é tão rígido e covarde e bundão a ponto de você estar fazendo de estabelecer essa régua de passos para o sucesso, né? Inclusive a própria adesão política recente de vários escritores, né? É muito surpresa, não é surpresa não, mas é evidentemente uma demonstração de um oportunismo, assim, claro que é um momento político que demanda uma postura radical, mas você descobre pessoas que na primeira década do século XXI, enfim, diziam não, você não pode tratar de conjuntura política em romance. E quando eu propus o Habitante na editora, eles disseram exatamente isso, que romance político, Paulo Scott, será? Romance tratando da questão indígena, será? Né? Não esquecendo que eu propus o Habitante Irreal em 2004, 2005 para a editora, quando nada disso estava. Né? Hoje, se você propõe um romance e não tem pelo menos um espaçozinho para crítica social, seu editor vai lhe perguntar, pô, mas não vai ter... Claro, dependendo do tipo de narrativa, né? Se você está colocando na perspectiva mais realista, evidentemente. Então, sem querer escapar demais, eu fico abrindo parênteses, mas com relação ao Marrom e Amarelo, eu propus o Marrom e Amarelo em 2012. Essa onda, né, da questão racial não entrou dentro da lente da moda.
Então, toda a pressa que havia de leitores, enfim, porque eu fiquei falando sobre Marrom e Amarelo 4 anos, comecei a falar 4 anos antes do lançamento, eu falei em lugares fora do Brasil, pelo Brasil, e as pessoas querendo ouvir falar desse projeto que eu estava montando que tinha, né, como viés o colorismo brasileiro, as pessoas queriam saber disso, eu falei sobre isso em Nova York, né, em Oxford, em Harvard, Biblioteca Nacional da Alemanha, falei aqui pelo Brasil, em alguns lugares também. Então, essa questão política, para mim, não é muito, sabe, Aline? Eu não penso muito nisso, sabe? Porque eu acho que a história demanda isso, e se eu tiver que usar a conjuntura dessa semana, sabe, para publicar semana que vem, eu vou fazer sem medo, eu acho, sabe, de tornar o meu romance datado, ou sei lá o quê. E eu acho bacana essa onda que agora várias pessoas que não tinham preocupação com social ou questão política, sabe, com fora Temer, fora não sei quem, fora, sabe, mas ah, enfim, eu não acho que você pode restringir o cenário da sua narrativa. De outro lado, só para fechar, eu decepciono muitas pessoas quando nas palestras eu digo que eu não me sinto um escritor engajado e que esse rótulo, essa leitura dos meus livros como livros políticos, isso não depende de mim, isso depende dos leitores, sabe? Porque eu quero contar boas histórias, eu quero estar próximo de uma tradição familiar de oralidade, claro que, enfim, não é meu caso, de contar histórias que captem a atenção das pessoas. E nesse sentido, eu eu reconheço que eu sou um sujeito, já fui militante político, já fui presidente de DCE, enfim, sou bem envolvido com várias questões, mas eu não acho uma droga, sabe, que você tenha que escrever um romance para atirar pedra no governo Temer, sabe, mesmo que seja para o passado, para lutar contra o governo Bolsonaro, sabe? Eu acho muito fraco isso, sabe? Não que o seu romance não possa fazer isso, mas você partir do zero, iniciar a narrativa com esse compromisso de usar o seu romance como uma ferramenta política que vai ser usada por grupos políticos, por partidos políticos, entende? Eu acho bem fraco isso, sinceramente. Se essa é a premissa, vou fazer um livro para atacar o Bolsonaro. Caramba, cara, dá muita importância para o Bolsonaro. Eu jamais colocaria governo Temer. Eu coloquei novo governo, sim. Porque, de É, novo, como você percebeu, é, não tem nada. E ele vai estar você pelo usa menos no dentro. Twitter, né? Pelo menos dentro da, né, né, do humilde lugar lá do meu livro, aquele governo e aquele golpe vão estar condenados eternamente a ser o novo governo. E esse aí também é o novo governo, que de novo não tem nada. Mas ele pode não ter um ataque, vamos dizer assim, igual você disse, específico, mas ele veicula, de certa forma, uma ideia, né? Que eu acho que não exatamente, né? Mas a gente debateu aqui na semana passada o Camus, que o Camus usava a ficção dele para veicular ideias, né? Não me Mas Manuel poderia para um explicar, pouquinho. né? Se ele ataca É, especificamente alguma coisa, mas ele usa para condenar a pena de morte e tal, né? E dentro do seu livro a gente vê que tem uma ideia que você defende, né? mas tem que levar em consideração o seguinte: o Camus era o Camus, né? Um gênio. O livro mais importante da minha vida, romance mais importante, se chama A Náusea, do Sartre, Legal. que é puro panfleto. O Sartre faz um romance para usar como panfleto das suas ideias. E aí? É genial. É o livro que me marcou profundamente, entende? Claro que eu estou querendo dizer com isso que não tem regra, né? Não tem ré. E eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa, Scott, sobre e se é não um panfleto, mas no caso, por exemplo, vou dizer de dois grandes autores
que estão, a gente pode dizer, numa espécie de um cânone para ser lido talvez com ressalva, que seria o Pound e o Cellini, né? E mais recentemente o Conrad que eu acabei citando quando eu falei do Peste e Cólera, né? Que o autor faz alguns paralelos, mas o Conrad também está escorregando para esse lugar de um autor canônico, um autor extremamente respeitado pela crítica, mas o Conrad está sendo taxado por ter tido, taxado não, né? Ele está sendo revelado, né? Por ter apresentado visões racistas, né? Eu li aqui um livro recentemente do Chinua Achebe, que faz, nesse ensaio específico, que seria o nome manchado da África, né? E ele aponta o Conrad com várias passagens racistas dentro do Heart of Darkness, né? O Coração das Trevas, do Conrad. Você consegue separar o autor e a obra? Você lê e esses autores você já leu? Você gosta? Você não gosta? Lê, não lê? Meus caros, eu sou apaixonado pelo Cellini. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Ele é um dos alicerces, né? Eu tenho essa coisa, né? Que são os três que me moldaram: Genet, Camus e Sartre. E aí o resto é o resto. Mas quando eu li Viagem ao Fim da Noite, muito mudou o meu modo de pensar a escrita, minha própria leitura. Eu sou apaixonado pelo Cellini, embora ele seja um ser humano execrável, um racista desgraçado, um cara de mal com a vida, um ser humano desprezível. Ele escreve maravilhosamente bem. E aí eu te respondo, né, com isso eu te respondo, enfim, tudo que você possa concluir, né? Respondo a tua pergunta e aí as pessoas que concluam, né, o que quiserem, né? Eu que não sou um ativista de momento, não comecei a militar depois que virou boutique ser militante, a dar ibope ser militante. Eu militei de verdade, me engajei de verdade e digo isso com a maior tranquilidade. Sempre me incomodou o racismo no Brasil, quem me conhece sabe, os escritores que me conhecem desde sempre sabem disso. Eu sempre me afirmei como negro e sempre disse que vim de uma família negra. Nunca escondi isso, pelo contrário, eu fico batendo nessa tecla insistentemente e estou dizendo aqui que sou apaixonado pela escrita do Ferdinand Cellini, que é um grande escritor. Então aí cabe, né, das pessoas fazerem seus julgamentos. Eu não sou guia para ninguém. Cada um faça o seu julgamento. Se você tem um menino que disse uma vez que ele disse isso publicamente, que ele não ia perder o tempo dele com habitante irreal, porque em algum momento eu chamei uma personagem de bichinha com cara de cavalo, não sei o quê. Ela disse que ele não ia ler um romance que tinha essa menção. E eu respeito completamente o leitor, é o leitor que manda e eu não posso fazer nada. Eu, como leitor, tenho os meus critérios, cada um tem os seus. Mas O Habitante é um livro com vários narradores. Ele tem 4 narradores principais, mas eles têm vários narradores. E nesse parágrafo, era um parágrafo que o narrador estava destruindo os indígenas, as mulheres, os gays, os brancos, os judeus, os pobres. Então, foi um momento super de sarcasmo, um parágrafo bem sarcástico dentro do livro. Se, como leitor, você não consegue perceber isso, eu não posso fazer nada. A mesma coisa em relação aos que dizem, pô, o Ithaca Road não acaba, Marrom e Amarelo não acaba, deixou pontas soltas. Pô, se você não percebeu as indicações sutis feitas ali, e o arco narrativo, você tem todo o direito como leitor e você que manda, mas é uma questão sua, não é uma questão minha. Sim.
eu queria te perguntar uma coisa ainda sobre a absorção do tempo, no romance, no Marrom e Amarelo especificamente. Eu acredito que você consegue dar conta da contemporaneidade de uma maneira muito elegante na tua narrativa. E aí eu vou dar um exemplo claro, que é o fato de você incorporar essas mensagens que a gente troca com emoji e tudo, e esse jeito que a gente tem muito estranho de se comunicar. E quando você coloca isso na literatura, como dói, né? Como é um espelho para a gente, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você já falou que você não tem nenhum medo de deixar romance datado, e eu percebo isso muito na tua narrativa. Ela é muito corajosa em todos os sentidos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção. Então, minha cara, eu tive dois grandes conselhos na minha vida. O primeiro deles foi na época do ainda Orangotangos, que, caramba, como eu aprendi com aquilo ali, que disseram, não, você vai ganhar, tem um prêmio lá, um prêmio gaúcho, né? E eu fui finalista, e eles anunciam os finalistas antes. E toda a cidade ficava dizendo, não, o ainda Orangotangos vai ganhar o prêmio de melhor livro de contos. E eu acabei não ganhando. E isso é o bom de você começar tarde já na literatura, porque eu já tinha, 30 e tantos anos. E eu não fiquei abalado com aquilo, porque eu fiquei tão feliz de ser finalista. E eu estava em São Paulo, eu não estava em Porto Alegre no dia da entrega. E aí eu encontrei com outras pessoas, encontrei com o Marçal Aquino, o Marçal Aquino me perguntou, tu ganhou o prêmio, não sei o que, eu disse, não ganhei. E ele disse, tu tá chateado. Eu falei, cara, não tô chateado. Ele disse, mas você tá um pouco. Eu falei, cara, eu tô chateado, sim. E ele disse, Scott, vou te falar uma coisa, cara, não se abala com nada, não se compare com ninguém, sabe? Não fique reclamando, simplesmente pare na frente do computador e escreva, sabe? Eu não sei se ele tem a dimensão que aquele conselho serviu para mim, mas eu nunca mais eu perdi isso de vista, sabe? Tudo que vier de positivo eu agradeço e mais importante para mim é ter energia de parar na frente do escritor, do computador e escrever o que eu quero escrever. Então, para mim, isso é muito, sabe? Então, e outro conselho é justamente esse, do Álvaro, do Marechal, né, Costa e Silva, o Álvaro Costa e Silva, que é colunista da Folha de São Paulo. Ele pegou e disse, Scott, eu fico esperando o dia que tu seja na prosa tão livre como você é na poesia. Que você não se dá conta, mas a sua prosa ainda é uma prosa híbrida, sabe? Tu mescla ainda resquícios do teu léxico, dos teus cacuetes e traquejos de advogado. Tu tem que te libertar de vez disso. E o ano que vivi de literatura é o primeiro livro assim que realmente me concentrei em me libertar de vez disso, né? Porque O Habitante ele é um romance, um livro super porra louca, mas ele tem vários indicativos, né, de uma linguagem mais formal, assim, mais careta. E eu acho que no ano que vivi de literatura isso está mais resolvido. Então, eu te diria que eu tento ser o mais porra louca possível, o mais inconsequente possível, embora esteja profundamente comprometido com a minha qualidade, com o leitor maluquinho que vive dentro da minha cabeça, para quem eu escrevo, que é o híbrido de várias opiniões. E eu fico muito nessa linha, sabe, Aline, preocupado em manter essa loucura mesmo minha, esse meu jeito torto, estranho, minha lista interminável de defeitos, porque eu venho dizendo isso há muito tempo, desde 2010, né? Os meus defeitos, isso não é frase minha, é de outras pessoas, mas era uma época que as pessoas queriam muito, sei lá, serem perfeitas naquele tempo da literatura brasileira. Hoje se evoluiu muito mais, era de eu pelo menos tentar deixar os meus defeitos, porque os meus defeitos são a minha voz. Então, poxa, isso é o bom de estar mais amadurecido, sabe? E ainda tentando atingir
certas metas, contar certas narrativas, você vai ficando mais tranquilo. Perfeito. Eu queria só comentar mais uma coisa, perguntar mais uma coisa da Roberta, da sua personagem do Marrom e Amarelo, que foi uma personagem que eu me identifiquei muito. Ela é uma ativista, ela é muito corajosa, muito vibrante, e eu queria perguntar um pouco da sua construção dessa personagem. E também eu ouvi você falando em algumas entrevistas sobre você ter estudado um pouco psicologia por conta dessa saúde Comprei mental. livros, comprei manuais de psicologia. Que legal. Por conta da saúde mental dos ativistas, especialmente os ativistas negros. Aí eu trago uma referência que eu vi a Djamila Ribeiro falando numa entrevista exatamente isso, que é muito importante o ativista cuidar da saúde mental, porque chega uma hora que você pode até adoecer, então tem realmente um limite que você tem que dar para essas coisas. Então, queria que você falasse um pouco sobre a Roberta. Então, a Roberta, ela é o ponto das grandes reclamações desse livro, porque as pessoas pedem uma continuação do Marrom e Amarelo que tenha a Roberta como protagonista. E a minha resposta é: esqueçam isso, não vai acontecer. Nunca mais haverá Roberta em escrita minha. E a questão da Roberta é isso, né? Ela é um elemento importante para você delinear a tragédia do Federico, que é o protagonista do romance. E ela é o novo. Ela é o novo que é sempre assustador, Aline. Não pense você, quando você lançou o seu livro, que pessoas que são cristalizadas, pessoas sem a noção necessária de perceber que o mundo gira, que as coisas vão se repondo umas sobre outras, que não se assustaram com a tua narrativa, com o sucesso da tua narrativa. Mesmo eu digo com os livros do Felipe, há pessoas que, tenho certeza, se ofendem com a ousadia do Felipe, sabe? Porque as pessoas se cristalizam. E o Paulo, olha que ato falho. E o Federico, ele percebe o quanto ele está defasado em relação às emoções e aos entendimentos dele. Coisa mais triste, eu fico cobrando dos meus amigos, das minhas amigas, não se tornem tiozões, sabe? Mulher ou homem, não se torne tiozão, cara. Tiozão cheio da verdade. Isso aqui não presta. Essa literatura não me serve mais. Eu já li tudo sobre isso. Não vou perder meu tempo. Isso é bom, isso não é. Pô, tiozão, cara. Papo de tiozão. Papo chato pra caralho. Sabe? É isso que tu ralou pra caramba para chegar aqui. E um pouco isso é um pouco inevitável para todos nós. E o Federico, ele se dá conta. E o próprio irmão dele, eles olham para... Porque nunca você sabe exatamente o que está acontecendo com a Roberta. Todos os elementos, as informações e fatores que circundam a Roberta apontam para uma pluralidade de possibilidades, para um potencial ameaçador terrível. Não é de graça que eu acabo o romance com a Roberta dormindo atrás do banco do carro deles. Porque eu não tenho filhos, mas eu já vi de vários amigos meus esse relato de brigar de verdade com os filhotes, principalmente quando são adolescentes, né? Que é um desgaste, é uma briga desgastante mesmo, sabe? Que dá briga mesmo, fica um dia sem falar. E aí, o relato não foi só de um, foi de 2 ou 3, de brigar profundamente, brigar feio com o filhote, com a filhota, né? E depois ir até o quarto para olhar a filhota, o filhote dormindo, e olhar eles dormindo, e eles dormindo serem mais ameaçadores do que quando estão acordados. Então eu fiz questão. Agora, se o leitor não percebe isso, caramba, não é problema meu, né? Quer dizer, sabe? Mas isso que essa inquietação que você colocou é de muitas pessoas, né? Quer dizer, meu próprio editor, né, que gostou do final, mas disse, você sabe, né, que o pessoal vai cobrar e amigos que eu respeito muito, assim, disseram, caramba, né, o romance ficou pedindo mais desenvolvimento da Roberta, mas aí é questão de você ter a mão firme. Eu não acho que precisa de mais Roberta. Não, eu sei, desculpa,
fã da Roberta e acho que me vi muito por ela ser uma personagem jovem, ativista, com muita energia, muita verdade na luta dela. Então, eu me identifiquei muito com a personagem, mas em nenhum momento eu acho que você devia escrever. Não, eu sei. Não, eu, Não, não foi uma sugestão nem nada. eu conheço bem o teu trabalho, te conheço pouco, mas a gente já conversou seriamente algumas vezes. Sei muito bem que não foi isso que você disse. Até porque, pô, enfim, sou leitor do teu, enfim, do teu romance, sei bem que não é uma questão para ti essa. Só uma oportunidade para tornar público que a Roberta é uma personagem que, enfim, é a cereja no bolo, né, para o pro protagonista. Paulo, eu queria puxar uma coisa que você disse lá atrás, que você estava escrevendo O Marrom e Amarelo em 2012 e com as mudanças no cenário político brasileiro, você acabou fazendo alterações, né, dentro da sua narrativa. Com essa experiência que a gente está vivendo de coronavírus, você acha que isso vai ter algum impacto nos livros que você vai fazer no futuro, em alguma coisa que você já está escrevendo? Bom, meu caro, o Rondonópolis, por conta de eu ter ganhado essa residência literária de 2 meses ano passado na China, eu acabei mudando o início do Rondonópolis para Xangai. E por conta do coronavírus e tudo mais, eu vou esperar passar essa onda. Se eu ficar vivo, aí eu começo a escrever de novo, reescrever o Rondonópolis, porque eu já falei isso no podcast de modo geral há mais de um mês atrás, numa das edições. Os leitores, eles não vão ter a paciência que eles tinham para certas narrativas realistas como eles tinham antes, entende? Porque você tem uma situação muito grave que vai mudar o foco, sabe, o interesse, a paciência das pessoas, como aconteceu na Segunda Grande Guerra. As narrativas que vieram depois, elas todas, de alguma forma, repercutiram esse impacto de mudança, né, de paciência, de vontade de ler, de escolhas, né? Não é de graça que o Apanhador no Campo de Centeio é um dos livros marcos, né, do pós-Segunda Guerra, porque é um cara que lutou a guerra e, de certa forma, transfigurou todo o impacto da Segunda Guerra no modo de contar, né? Embora não tenha falado de guerra e não precisava, entende? E muita coisa vai acontecer, vem uma recessão, vem guerra civil, vem muita coisa feia pela frente aí nas próximas semanas. E isso, evidentemente, vai fazer com que os leitores, pelo menos, eu não digo assim, na narrativa intimista, psicológica, ficção científica. Bom, se bem que a ficção científica é muito conectada, de alguma forma, com a realidade de presente, mas romances realistas, enfim, contemporâneos, eles vão ter que mudar um pouco o tom, assim, sabe? Se é verdade que os leitores já estavam mais exigentes por causa do fim da ingenuidade decretado pela internet, pela web e pelas redes sociais, de certa forma, né? Pela crueldade das redes sociais, que mudou muito, assim, né? A ingenuidade acabou. Você não tem direito de fazer um romance ingênuo. Tá? E a linguagem também, né, ficou muito mais. Você tem mais informações e por isso a sua linguagem ela fica muito mais, né, sujeita a confronto com outras linguagens mais cáusticas, satíricas, enfim, mais, né? E agora eu acho que o coronavírus ele vai mudar, sim. Eu estou reescrevendo o Voláteis, vai ser relançado pela mesma editora, né? Só que agora pela Alfaguara, não vai ser Objetiva. Que é uma história de vampiros, é um policial, história de vampiros, onde não tem vampiros.
mas, poxa vida, é uma outra referência. Sim. Eu queria, Paulo, para a gente fechar, antes de entrar nas perguntas dos leitores, dos nossos seguidores que fizeram algumas perguntas para você, eu queria te perguntar um pouco sobre o teu tema central, assim, a tua grande obsessão, que já te ouvi falando, é a questão da identidade. Ah, perfeito. Tá dando para ouvir? Né? Tá, né? Ótimo. Não, dá. Então, essa questão da identidade, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso, minha cara. Desde criança, eu vejo essa dificuldade que nós temos de nos reconhecermos como brasileiros, e essa hierarquia de tratamento, hierarquia cromática, sempre pesou para mim, né? O poema que vai desembocar no Marrom e Amarelo é um poema que eu escrevi com 20 anos. Se o mundo é redondo. Agora vai sair uma compilação dos meus poemas em Portugal, de todos os meus livros, e porque os portugueses gostam muito desse poema, e o título é Se o Mundo é Redondo e Outros Poemas. Então, esse poema que vai desembocar no Marrom e Amarelo, está no meu livro Histórias Curtas para Domesticar as Paixões, etc. Ele já revela essa minha inquietação, assim, e achava muito ridículo as pessoas atribuírem ao Voláteis, por exemplo, ou ainda Orangotangos, um livro de contos ou um romance que tem personagens marginais, que trabalha com figuras marginais. Só porque tem um negro, que é o Machadinho, tem o Fausto, que é um indígena argentino, ou ainda orangotangos, que tem vários mestiços. Então, isso é bom dos dias de hoje, porque o que era excêntrico já não é mais excêntrico. Você vê aí a grande onda, né? O grande movimento literário brasileiro da história do Brasil é esse movimento literário. Eu estou escrevendo sobre isso. É o movimento literário atual, que ele desmarginaliza a escrita negra, os autores negros de um país negro, que nega a sua ancestralidade indígena, negra. Não tem branco no Brasil. Eu repito, não tem branco no Brasil. Nós somos todos mestiços. E mesmo assim nós queremos ser norte-americanos. Essa onda doente aí do Bolsonaro, né? Essa turma doente que cerca ele, essa classe média vagabunda, desonesta, egoísta, né? Que cerca o Bolsonaro. Esses empresários vendedores de bugiganga, né? Chapeiro de hambúrguer, chapeiro, parceiro de... Bom, vocês sabem. Que não se admitem como brasileiros e não sabem se reconhecer. Então, isso tudo me inquietou muito fortemente. Então, essa é uma bandeira mesmo, que eu não digo, sabe, que é um elemento, é porque eu simplesmente me dei o direito de escapar do narrador branco, homem de classe média alta, urbana, sabe? Que é o que predominava em Porto Alegre, ali, de certa forma. Claro que não o que predomina, mas, enfim, você vê muito forte isso em algum momento. E O Habitante é isso, é um livro que tem uma protagonista indígena de 15 anos. O Ithaca Road tem uma indígena mestiça de Maori com inglês. O Fausto, do Voláteis, é um indígena argentino, né? Que é Fausto, não é de graça, é Fausto porque é Fausto mesmo. Né? É mais uma versão do Fausto aí. Perfeito. É isso. Ou pode abrir para as perguntas dos nossos Acho seguidores? que a gente pode abrir para as perguntas que a gente recebeu pelo Instagram e pelo Facebook. Sempre 24 horas antes dos nossos debates, a gente está abrindo para quem quiser mandar. E eu aproveito já para adiantar
as nossas próximas convidadas. Na semana que vem teremos Bel Santos Maia e na outra, encerrando esse bloco de palavras cruzadas nesse período de isolamento, a gente vai receber a Beatriz Bracher. Então, acho que a Aline pode começar com as perguntas do público. Eu recebi aqui, Paulo, uma pergunta de um rapaz que falou: como você avalia o Ainda Orangotangos hoje? Você falou um pouco, mas acho que vale falar um pouco mais. Olha, eu vou tentar ser breve, tá, gente? Para não... Enfim, o meu sonho como professor acadêmico e advogado de empresa, que eu era publicar um livro de poesia e um livro de prosa, um livro de contos. E o resto que ficasse na gaveta, porque alguns amigos diziam: deixa de ser bundão, sabe? Fica com tudo guardado, tem que publicar. E aí, quando eu descobri editoras que queriam me publicar, enfim, de amigos, né? Eu disse, vou publicar, e é isso. É que a repercussão do meu trabalho acabou chamando a atenção de duas grandes editoras aqui, centro do país, coisa e tal, e aí isso me levou a um caminho que me trouxe até aqui. Orangotangos é um livro que eu estava completamente livre, assim, sabe? Sem peso nenhum, sem obrigação nenhuma. Tanto que algumas pessoas consideram o meu livro mais selvagem, meu melhor livro, porque é meu livro mais louco, mais solto. Eu sou muito grato a esse livro porque foi o livro que me abriu portas. Essa, inclusive, foi uma outra pergunta, né, que veio do público, né, Aline, sobre o Ainda Orangotangos. Acho que a Aline pode falar melhor aí, que foi ela que recebeu. Não, na verdade, sobre o Orangotangos foi só essa que eu recebi, essa que eu acabei de fazer para o Paulo. A outra pergunta que eu recebi é sobre referências, assim. Pode fazer a sua e eu faço essa no final. Eu recebi da Jerusalém Ares como o Ulisses influenciou o seu romance Ithaca Road. Boa pergunta. Influenciou bastante, mas não tem quase nada de Ulisses no Ithaca Road. Ithaca Road é uma rua de Sydney, na Austrália, que leva a um parque maravilhoso, que é no centro da cidade. E ele é um parque bem escondido, assim, daquele rush, né, do rush da cidade. E é isso, Ithaca Road tem um desdobramento ali. A protagonista, a Narelli, é uma Penélope que não fica esperando pelo Ulisses, por nenhum Ulisses. É esse tipo de nova identidade, né, feminina, e ela é talentosa, ela é incrível, pessoas se apaixonaram por ela. Isso é muito legal, assim, quando alguém te conta, eu li e me apaixonei pela personagem, né? Homens e mulheres. E a Narelli, ela é uma Penélope cheia de possibilidades. Que louca, né? A última pergunta, Paulo, para a gente encerrar, é de um outro leitor seu. Ele quis saber 2 séries que você indicaria aí para a quarentena. Séries do quê? Netflix, essas coisas? Eu acho que sim, né? Ou da Amazon, alguma que você aprecia, se não for 2, uma, não sei. Eu sou muito fã do Raio Negro, da DC Comics, que está na Netflix, que é um super-herói negro da DC. Já foi parte da Liga da Justiça. Eu vou dar umas dicas bem nerd, tá? Não tem nada de cabeção aqui. E
Bom, então eu vou dar uma mais cabeça, assim, que me impressionou bastante. Não, eu vou manter. E uma nova que tem, que é dinamarquesa, não sei se é, não, é uma que é Ragnarok, que é o Thor. Que o Thor é um garoto que não sabe que é o Thor. E a mãe dele, que é uma mulher ferrada da vida, com 2 filhotes, um super forte, super bom, assim, meio burro, e o outro gay, super ágil, super esperto, né? Super autodestrutivo. E ela vai para essa cidadezinha onde ela nasceu trabalhar numa fábrica do mal, assim, sabe? Que controla toda essa vilinha nórdica. E é o Thor e o Loki ali. E eles têm momentos de disputa e momento de camaradagem com o outro. Então eu fui 100% nerd aí. E as duas são da Netflix. Legal. E eu, Obrigado. desculpa. Eu podia ter indicado outro canal que não seja Netflix, mas a Netflix tem uma proposta muito bacana, sabe? Tem um engajamento por narrativas, sabe, menos brancas, héteros, sabe, menos lugarzinho comum, assim. O documentário de rap dela, né, é maravilhoso. Rap Evolution é maravilhoso. Os documentários sobre personalidades negras são maravilhosos da Netflix. É um canal que está muito envolvido, sabe, em escapar, sabe, daquele lugarzinho Disney. Legal. Sim. Branco, sabe, enfim, norte-americano, WASP. Sim, Paulo Scott, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai estar aqui de volta na semana que vem com Bel Santos Maia, esperamos vocês. Eu acho que, para encerrar, se vocês não tiverem mais nenhuma consideração, a gente podia deixar rolando o trailer do Ainda Orangotangos, que eu sei que o Thiago Galan tem engatilhado aí, né? Perfeito, muito bom. O filme é excelente, tem no YouTube, a gente recomenda bastante, que é baseado na obra do Scott, e é um filme muito divertido. Um filme num plano sequência, né? E é isso. A gente esperando vocês na próxima semana. Obrigado mais uma vez. Muito Paulo obrigado. Scott pela participação. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo que está assistindo aí a live. Até semana que vem. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente de casa e quem vai assistir posteriormente. A gente pretende colocar todas as nossas conversas, disponibilizar de alguma forma no YouTube. Mais para o fim, na última, a gente explica melhor para vocês. É uma história sobre homens e macacos, com um capítulo para cada uma das 193 espécies, sendo que só um não tem corpo todo coberto de pelo. Em 1970, o Brasil foi tricampeão do mundo e o Inter tricampeão brasileiro. Tá, todo mundo sabe disso. Então é daí que se fala tri. Tu é chinês de verdade? Japonês. Ah, que tri. E o que tu tem aí? Algumas pessoas ficam inchadas depois de tomar. Coisas assombrosas acontecem, coisas primitivas e sofisticadas. Meu amor, eu te odeio. Sabia que eu sou filha de cigano? Não. Você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar. Tá batendo punheta. Eu tô tri suada, eu tô tri atrasada pro meu trabalho. Olha só. Deu uma magrinha, né? Tu me consegue um cigarro? Eu quero uma carninha, é? Muito mais a picanha, meu! E é pro Homo Sapiens que eu reservei o início, o meio e o fim do livro. Amanhã. É isso que vai sobrar de todo mundo! Música, maestro!